paz do Senhor, meus irmãos, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o presbítero Renato Pletz. No vídeo de hoje estaremos lecionando a lição de número 2 da Escola Bíblica Dominical, editado pela CPAD. Então, irmãos, vamos para a lição de hoje, lição de número 2. O título da nossa lição, A Sutileza da Banalização da Graça. Ela está dividida em 4 tópicos. O primeiro tópico, compreendendo a graça. Segundo tópico, a graça no contexto bíblico. Terceiro tópico, a graça no contexto da reforma. Quarto tópico, a graça no contexto contemporâneo. Vamos ao texto áureo da nossa lição, que se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A verdade prática nos diz: a graça de Deus não é barata, ela requer arrependimento, novo comportamento, ou seja, nova vida em Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Efésios, capítulo 2, versículo 4 ao 10, que diz o seguinte: Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade, para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, irmãos, vamos à introdução da nossa lição. Nessa lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina da graça. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça. Contudo, para muitos, esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Então, nesta lição nós estaremos aprendendo a base teológica e bíblica sobre a doutrina da graça. Então, irmãos, vamos ao primeiro tópico, ponto 1. A graça é divina. A origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é um ato de Deus. Ninguém pode salvar-se a si mesmo. Então, irmãos, a iniciativa de salvar o homem pecador é do nosso Deus. Como disse aqui a lição, o homem não pode se salvar a si mesmo. Não fazendo obras. Eu vou fazer tal coisa que Deus vai se agradar de mim e eu vou ser salvo. Eu vou fazer coisas boas. Eu vou ajudar pessoas pobres. Eu vou pegar uma cruz e levar até tal certa cidade que eu vou conseguir a salvação. Eu vou doar toda a minha riqueza para ser salvo. Ou eu vou ajudar aos pobres, aos necessitados. Então não é isso que salva alguém. Quem salva é uma iniciativa, o amor de Deus com a humanidade. Isso é que salva o homem
pecador. A graça de Deus não é uma exibição arbitrária da graça de Deus. A fim de recebê-lo, o homem deve crer. A fim de desfrutá-la, o crente deve ser obediente. A graça provê a justificação, a capacitação, uma nova posição em Cristo e uma herança. Então, quando o pecador ele aceita a palavra de Deus, aceita Cristo como seu Salvador, ele é justificado, ou seja, ele se torna justo diante de Deus, porque o nosso Deus é santo e nós não podemos se aproximar desse Deus santo sendo um pecador. Então, através do sangue de Cristo, nós somos santificados, purificados e justificados. Então, esse tema justificação, a gente antes, que era um condenado, agora a gente se torna justo diante de Deus. E nós somos capacitados agora a entrar diante da face de Deus para buscá-lo. Antigamente nós não poderíamos fazer isso por nossos meios, como disse, a própria santificação. É como os irmãos, assim, para ter um exemplo, é como o sol. Nós não podemos chegar muito perto do sol, porque nós seríamos destruídos. E a santidade de Deus com o pecado é a mesma coisa. Se nós chegássemos da nossa forma pecaminosa diante de Deus, nós seríamos destruídos pela sua santidade. Mas através do sangue de Cristo, que nos purifica de todo o nosso pecado, agora nós fomos transformados em justos. E nós podemos chegar diante dele e pedir a ele em oração, conversar com ele, ter comunhão com ele. Hoje muitos o que dizem, em muitas religiões, vão lá e pedem para uma pessoa, um santo, para interceder por ele. Mas aquele que aceitou a Cristo como Salvador, ele não precisa de intercessores. Ele, através de Jesus Cristo, ele pode chegar diante do Pai. E agora ele está em uma nova posição em Cristo. E ele também vai receber uma herança. Nós agora fazemos parte da família de Deus. Então, irmãos, de acordo com o dicionário de língua portuguesa Michaelis, graça é favor, perdão, indulgência, indulto, dom sobrenatural concedido por Deus a uma pessoa e milagre. Agora, o que eu acho bem interessante é o termo jurídico para a graça. É o modo de extinção da punibilidade consistente no perdão concedido pelo presidente da República a determinada pessoa. A graça poderá ser total quando alcançar todas as sanções impostas ao condenado, ou parcial, quando atingir apenas alguns aspectos da condenação. Então nós vimos aqui num termo jurídico que o presidente da República ele pode dar um perdão que se chama graça, e aquele condenado pela justiça ele pode ser absolvido. E o que acontece com ele? É apagado tudo da ficha dele, ele não deve mais nada a ninguém. Agora ele se torna uma pessoa ficha limpa. E isso, irmãos, acontece da mesma forma no lado espiritual. O nosso Rei dos Reis, o Senhor Jesus Cristo, ele também, através do seu sacrifício, ele derrama da sua graça esse perdão a nós que estávamos condenados ao inferno. E ele perdoa todas as nossas transgressões. Então ele pega tudo aquilo que a gente fez de errado e ele joga no mar do esquecimento. E como um condenado da justiça, hoje nós se tornamos justos, santos diante de Deus. Satanás pode nos acusar diante de Deus, mas quando é puxada a nossa ficha no céu, vai estar lá: nada
consta, porque nós somos purificados, nós recebemos a graça, o perdão de todas as coisas erradas que nós fizemos. Então nós glorificamos a Deus por essa graça maravilhosa que alcança todos aqueles que aceitam a Cristo como Jesus, como seu Salvador. A graça é imerecida. Ponto 2. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. Tem pessoas que acham, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fumei, eu nunca usei droga, eu nunca adulterei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo. Então eu não preciso aceitar a Cristo como Salvador. Isso está totalmente errado, porque a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, tanto uma pessoa que se acha bonzinho para a sociedade, como o mais vil pecador, ele precisa se arrepender e aceitar a Cristo como seu Salvador. Então, ninguém de nós merece essa graça à salvação. De fato, a Escritura diz que não há um justo sequer, Romanos 3:10, nenhum. Todos, quando a palavra de Deus, através do Espírito Santo, afronta o pecador, então aquela pessoa vai ver que em algum ponto da sua vida ela é falho, ela está errando diante de Deus e ela deve ser condenada por causa disso. Nossa própria justiça é como trapo de imundícia, Isaías 64:6. Trapo de imundícia, irmãos, é como se fosse hoje o absorvente de mulheres, usado. Então você que se diz que é uma pessoa justa, honesta, que nunca fez nada, que não precisa de Cristo, a tua justiça é como um trapo de imundícia diante de Deus. Então nenhum de nós vai poder chegar diante de Deus, olha, eu vou entrar no paraíso, eu vou entrar no céu, no reino de Deus, porque eu não tenho nada, eu sou perfeito. Todos nós pecamos, como diz a palavra, não há um justo sequer. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Então os nossos pecados, irmãos, são tantos que nós não temos como pagar as nossas dívidas. Olha o que diz a palavra em Lucas, capítulo 7, versículo 41 ao 47. Um certo credor tinha 2 devedores. Um deveria 500 dinheiros e outro 50. Um 500 e outro apenas 50. E não tendo eles com que pagar, nenhum dos dois tinha como pagar. Perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual dele o amará mais? E Simão respondendo disse-lhe, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. Ele lhe disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então nós vimos aqui, nessa parábola que Jesus disse, que esse religioso, ele achava que ele não tinha pecado. E aquela mulher que se achava pecadora, ela estava ali chorando, enxugando ali os pés de Jesus com seus cabelos, beijando, se humilhando, e aquele homem que se achava justo não fez nada para Jesus.
Hoje, infelizmente, muitas pessoas acham que não precisam de Cristo, porque não são bandidos, não fazem nada de coisa, acham que não fazem nada de coisa de errado e que vão entrar direto para o céu. Mas a palavra de Deus, como eu já disse aqui, não há um justo sequer. Então, todos nós precisamos da graça divina. E quanto mais nós erramos, mais nós sabemos que nós precisamos da salvação, mais nós somos gratos por Jesus ter perdoado os nossos pecados. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, mesmo nós somos pecadores, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5. Então nós estávamos mortos diante de Deus em nossas ofensas, em nossos pecados. Mas através de Cristo, do Espírito Santo, nós somos vivificados. Então a graça de Deus nos alcançou, estávamos mortos. E através do toque do Espírito Santo, o nosso espírito, que os irmãos sabem que nós somos divididos em corpo, alma e espírito. O nosso espírito dentro de nós estava morto. E através do Espírito Santo, ele foi tocado e foi vivificado, foi ressuscitado através do sacrifício de Cristo. E hoje, através da misericórdia e do amor de Cristo, nós estamos em pé, vivos e cheios da sua graça. O tópico 2.1, a necessidade da graça. Adão foi criado moralmente livre, podendo escolher o que fazer, livre-arbítrio. Ele foi tentado e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Gênesis capítulo 3, versículo 6. Então, tanto o homem como a mulher tinham o livre-arbítrio de obedecer a Deus. E quando Eva ofereceu o fruto, ele poderia dizer, eu não vou desobedecer a Deus, eu não vou comer desse fruto. Os irmãos imaginam como seria diferente a história da humanidade se Adão, como representante da raça humana, não tivesse pegado aquele fruto e desobedecido a Deus. Ele também não foi coagido a pecar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. Então ninguém botou ali uma faca, uma pistola na cabeça do Adão e fez ele pecar. Deus disse que não era para ele, ordenou a ele para ele não comer. Mas ele, livre como era, ele escolheu desobedecer a Deus. O primeiro homem, portanto, de forma livre e voluntária, desobedeceu e pecou. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Romanos capítulo 5, versículo 12, parte A do versículo. Então, irmãos, nós vemos que através de Adão o pecado passou a todo mundo como um vírus letal, como nós vimos aí o que aconteceu com o nosso planeta, esse vírus que se espalhou. Mas o pecado também é como um vírus, ele se espalha. Começou com Adão e passou a todas as gerações. Então, todos os homens recebem essa maldição do pecado. A gente pode ver que a criança começa a crescer, daqui a pouco uma criança morde a outra, quer fazer o mal. Então, o mal está dentro de nós. Nós, depois da queda de Adão e Eva, nós vemos ali Caim e Abel, um
irmão matando o outro, primeiro o homicídio, e aquilo foi se espalhando, e nós vemos hoje no mundo atual o pecado se alastrou de uma forma terrível. Então, se não é a igreja protestando contra essas coisas, pregando a salvação, remissão de pecados, santificação, o que seria da humanidade? Então, louvado a Deus, por Deus ter derramado essa graça, estar salvando pessoas, curando pessoas como se fosse curando de um vírus, curando as pessoas e purificando elas para que elas possam entrar no reino de Deus. Então, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências, tanto para ele como para a sua posteridade. Adão era o cabeça da raça, como tal, todos os homens estavam sobre os seus lombos. Então, ele era representante da raça humana. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, então, através do pecado, os seres humanos começaram a morrer. Até ali ele comia da árvore da vida e ele não sabia o que era morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo 12. Essa é uma certeza que todo homem e mulher sabe, que um dia ele vai morrer. Por quê? Por causa dessa maldição do pecado. Tendo caído no pecado, o homem não podia por si mesmo se libertar. O pecado, irmãos, é como um charco de lodo. Quem já entrou num mangue sabe como é difícil você entrar lá. Se você entrar num mangue de chinelo, você perde seu chinelo, você perde seu sapato, porque ele te agarra. E o pecado é assim, a gente se torna escravo. Eu me lembro quando eu ainda era viciado, ainda em álcool, eu falava para minha esposa, não, eu parei de beber, eu não vou beber mais, mas eu não conseguia parar de beber. Quantas pessoas que querem largar do vício, da bebida, do cigarro, das drogas, do adultério, de tantas outras coisas, mas não conseguem, porque são escravos e por si mesmo eles não conseguem se libertar, precisam de uma ajuda divina. Uma das consequências advindas da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Ela exige punição do pecado. Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Então, como uma pessoa que erra na nossa sociedade e a justiça vem, manda prender e condena aquela pessoa pelo crime dela, também Deus é justo. E nós, como sendo pecadores, nós estávamos condenados. Então a justiça de Deus obriga. O Renato pecou, ele tem que pagar pelo seu pecado. Mas, contudo, assim como Deus é justo, ele é amor. Se por um lado a justiça divina exige a punição, por outro lado o amor de Deus levou a prover a cruz como um meio de justificação. Então, a pessoa que peca, a condenação é a morte. Então Deus enviou a Jesus Cristo para morrer no meu lugar e no seu lugar. Ele não pecou, mas ele levou o pecado de todos para que através da cruz nós receberíamos a justificação, como eu já disse aqui nesta lição, nos tornaria justo. A nossa ficha diante de Deus estaria ali. Nada consta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, através desse grande amor de Deus, amor aos seres humanos, criaturas suas, ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, para nós ser salvos, justificados, santificados, regenerados, nós precisamos crer. Não existe outro caminho. Jesus disse, eu sou a porta e eu sou o caminho. Ninguém pode chegar ao Pai senão por mim. Você pode achar, eu estou seguindo esse homem, aquele homem,
mas somente por Jesus Cristo você pode ser salvo. Tópico 2.2, a extensão da graça. Deus quer salvar a todos os homens. Ele ama a todos, logo mais viu o pecador. No lugar onde ele estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. O alcoólatra, o adúltero, o homicida, etc. Essa graça é extensiva a todos os homens. Às vezes é difícil para nós entender o amor de Deus, como ele ama aquela pessoa que é um homicida. Às vezes matou uma criança, matou toda a sua família, e Deus ainda quer salvar essa pessoa. Um alcoólatra que num acidente de trânsito foi lá e também matou pessoas, ou tantos outros pecados terríveis, mas Deus quer salvar a todos. Ela não é universalista, que prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. Essa é a graça universalista que eles dizem. Que no final, irmãos, o amor de Deus é tão grande que todos serão salvos. Isso é errado, é uma mentira, é uma heresia. A salvação é para todos, mas somente, como nós lemos anteriormente, somente aqueles que creem. Para que todo aquele que nele crê, não é todos, mas para aqueles que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então a salvação aí não é universalista. A graça é universal, porque todos que se arrependerem de seus pecados e confessarem a Jesus como Salvador podem ser salvos. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Tito, capítulo 2, versículo 11. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João, capítulo 6, versículo 47. Então a salvação é para todos, mas receberão essa graça salvadora somente aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Salvador. Olha o que diz Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 43. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Os irmãos sabem que essa passagem era a crucificação de Jesus. Jesus estava no meio e dois malfeitores ao lado dele. Pessoas erradas da sociedade, crime de pena de morte. Então, os irmãos imaginam como ruim eles eram à sociedade, o crime que eles praticaram para serem penalizados, condenados com a morte. Um deles começou a blasfemar, dizendo: Se tu és o Cristo, o Messias, salva-te a ti mesmo e a nós. Agora o outro que estava do outro lado repreendia ele: Você não teme a Deus, estando na mesma condenação? Nós com justiça, foi feito justiça, porque nós recebemos o que nossos feitos mereciam, mas esse nenhum mal fez. Então a graça, irmão, salvadora era para os dois, mas um blasfemou e não aceitou a Jesus como seu Salvador. O outro o aceitou e falou para Jesus: Lembra-te de mim quando entrares no teu reino.
Aí Jesus respondeu: para aquele, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então aquele foi justificado e o outro foi condenado. Então, irmãos, essa é a graça divina. A graça era para os dois, mas somente um aceitou a Jesus como o seu Cristo, como o Messias, como seu Salvador. Agora é o tópico 3.1, a corrupção da doutrina da graça. O contexto da reforma protestante do século XVI é muito diversificado. Contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. O catolicismo perdia influência e por isso surgiu uma reação contra os líderes religiosos por conta de seu baixo nível moral. Então a igreja de Roma estava com baixo nível moral, não dava testemunho do que pregava, e por causa disso começou a ter uma revolta. Pessoas queriam a reforma. Olha alguns papas que tinham pecados aí terríveis. Bonifácio VII, que em 974 estrangulou o Papa Bento VI para assumir a mais importante posição da igreja. Olha, um papa matando outro papa para pegar sua posição. Então ele foi lá e matou. Provavelmente, talvez ele era um bispo ou um cardeal. Foi lá e matou o Papa Bento VI para pegar a sua posição. No ano de 1471, Papa Paulo II morreu depois de degustar sozinho 2 melões inteiros. Olha a glutonaria. Ainda hoje suspeito que o Papa glutão tenha sido envenenado. Júlio II tinha o péssimo hábito de resolver as suas diferenças no braço. Certa ocasião, tomado pela mais pura ira, espancou um bando de cardeais que simplesmente se recusara a cavalgar com ele em um dia nevado. Então, um papa totalmente irado espancou os próprios cardeais indo contra a palavra de Deus. O Papa Alexandre VI também era conhecido pela sua extensa prole de filhos, obtido com 3 diferentes mulheres. Hoje eles dizem que a pessoa que é ordenada da Igreja de Roma não pode se casar. E o Papa Alexandre VI era conhecido por ter 3 esposas, 3 mulheres, e pelo seu intenso caso ainda com outra mulher, a bela Giulia Farnese. Então, a existência desses deslizes cometidos por figuras centrais da Igreja revela um tempo em que as autoridades clerical exacerbou os limites das regras morais por eles mesmos difundidas ao longo do tempo. O aparecimento das religiões protestantes e a diminuição da esfera de interferência da religião da sociedade mudaram tal situação. Então o povo não aceitava mais esses deslizes de líderes que era para ser o exemplo de Cristo na terra como representantes da terra. Então eu e você, cristãos, nós somos chamados de cristão. Nós temos que ser imitadores de Cristo. Nós não podemos dar mau testemunho, as pessoas não podem nos acusar, nós temos que viver ao máximo o que diz a palavra de Deus. Então, a rejeição da doutrina católica. Primeiro, por que eles rejeitavam a doutrina católica? Pela venda das indulgências, ou seja, pagamento monetário pelo perdão espiritual dos pecados concedido pela Igreja Católica. Foi um mecanismo criado para obter vantagens econômicas e políticas em meados da Idade Média. Então, eles vendiam indulgências para perdoar pecado. A única coisa que perdoa pecado é o sangue de Cristo. E ele é de graça. Ele é de graça. Ele não é uma coisa sem valor. Ele não custou nada. Ele custou um alto preço.
mas ele é de graça. Ninguém pode vender perdão de pecados como fazia a Igreja Católica. Então, as pessoas que tinham muito dinheiro, o que acontecia às vezes? Eles compravam a remissão dos seus pecados. As indulgências consistiam na remissão completa do pecado cometido por um indivíduo por meio de pagamento monetário, teoricamente calculado com base na posição social e cada pecado que deveria ser perdoado. Então, um pecado menor tinha um preço, um pecado maior tinha outro preço. E depende da pessoa, se ela fosse rica ou pobre, também elevava esse valor. Era considerado que após efetuada a compra de uma indulgência, que a posição de qualquer um no paraíso já estava garantida. Você comprava indulgência, era como se fosse um certificado, e a partir dali você podia fazer o que quisesse, porque a tua posição no céu, no paraíso, estava garantida. Juntamente com outro importante meio de ganho financeiro da igreja, a venda de objetos sacros. Então a pessoa, antes de morrer, talvez ele sendo um rico, um fazendeiro, ele pegava todas as suas posses e comprava a indulgência para não ir para o inferno. E às vezes deixava a sua família em miséria. E outra forma era vender objetos sacros. Eles diziam que era um pedacinho da cruz, a cabeça de João Batista, um pedaço da roupa da Maria, um pedaço do osso de não sei do que. Então eles ganharam muito dinheiro através disso, da ignorância do povo. Então aquele povo, que era para ser um povo que conhecia a palavra, não conhecia, porque na época a Bíblia não era traduzida, então o povo não tinha conhecimento da Bíblia Sagrada. E se nós não tivermos conhecimento da palavra, nós somos destruídos. Por isso que Satanás não queria que o povo entendesse a palavra de Deus. Isso acabaria por gerar iniciativas reformistas em regiões onde a igreja não tinha tanta influência política. Na Inglaterra, o professor John Wycliffe, ou Wycliffe, na Boêmia, o sacerdote John Hus. Então, irmãos, a reforma protestante trouxe um maior interesse pela educação, que deixa de ser um privilégio dos líderes católicos. O surgimento das universidades na Europa possibilitou a disseminação do pensamento crítico, que acabaria por desencadear o Renascimento e mais tarde o Iluminismo. Então esses líderes católicos não queriam que o povo aprendesse as Escrituras, mas muitos homens de Deus foram levantados para traduzir em seu idioma a palavra de Deus, e o povo começou a ter um pensamento crítico e confrontar esses líderes católicos. Então, a salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então, a pessoa, por fazer boas obras, ela acreditava que ela entraria no céu. Mas não é por nossas obras que nós entramos no reino de Deus, mas é por nós crermos na salvação. E aquele que é salvo, ele faz boas obras. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Lutero, monge alemão agustiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina, pela fé somente. Posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, só a graça. Os reformadores estavam convictos de que somente através do retorno às Escrituras a doutrina da graça poderia ser restaurada. Por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita nenhum tipo de mistura. Por volta do século V foi travada uma longa discussão em torno da doutrina da graça. De um lado afirmava-se que não havia pecado original e que o homem poderia chegar-se a Deus pela vontade própria. Ou seja, a humanidade não teria herdado o pecado de Adão e nem tampouco dependia da graça. Essa era a posição de Pelágio,
um monge da Britânia. Sua doutrina soteriológica foi considerada uma heresia no Concílio de Éfeso em 431, após a morte dele em 423. Havia também aqueles que afirmavam a completa dependência da graça no processo de salvação, ou seja, depravação total da humanidade, após a queda e a soberania absoluta de Deus. Essa era a posição de Agostinho, 354 a 430, bispo de Hipona. A doutrina agostiniana prevaleceu tanto no catolicismo medieval como também nos reformadores, principalmente Calvino. Esses foram chamados de monergistas, ou seja, no processo de salvação Deus faz tudo, e não há participação alguma do homem. Mas alguns reformadores rejeitaram esse ponto de vista. Entre eles estava Jacó Armínio, que cria que o homem de alguma forma poderia ter a participação no processo da salvação. Eles foram chamados de sinergistas. Em 1935, Niels Kastenberg, um dos pioneiros da Assembleia de Deus, teólogo pentecostal, se posicionou sobre a doutrina que afirma: uma vez salvo, salvo para sempre. Ele escreveu no Mensageiro da Paz, Jornal das Assembleias de Deus. Um ponto principal de sua doutrina está completamente errada. Eles ensinam que quando uma pessoa é verdadeiramente salva, não pode de maneira alguma se perder. Quer dizer, não há mais possibilidade nem perigo para que foi salvo de perder a sua alma. Onde aprendesse essa doutrina satânica? A Bíblia nos mostra claramente que há uma possibilidade de cairmos e perdermos a nossa alma, uma vez que não vigiamos. Essa doutrina errônea leva os ouvintes a crerem que, uma vez salvos, eles podem viver como quiserem, praticando toda sorte de pecados, porquanto já ganharam a salvação e jamais a perderão, são predestinados. Tópico 4 da nossa lição, ponto 1, a graça barateada. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não refletem mais a graça. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. Nós vemos igrejas cristãos espalhados pelo Brasil inteiro, mas tem diminuído o roubo, tem diminuído o adultério, tem diminuído todos os tipos de pecado. Então nós vemos que é uma quantidade, mas não uma qualidade de cristãos. Então que nós devemos voltar para o evangelho da genuína graça de Deus e dar testemunho, ser luz e ser sal nessa sociedade. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos, não é poucos não, muitos seguirão as suas práticas libertinas. E por causa deles, o caminho da verdade será difamado. Quantos desses mestres têm trazido testemunhos terríveis? Um caminho de Cristo, caminho da verdade, a igreja está sendo atacada, os cristãos estão sendo atacados por causa desses falsos mestres. E eles são movidos por quê? Por avareza, por dinheiro. Eles explorarão vocês com palavras fictícias, eles não pregam a palavra.
Eles usam palavras de fantasias, sonhos, revelações que tiveram, mas que são fora da palavra de Deus. Mas para eles a condenação está decretada. Há muito tempo não tarda. E a destruição deles não caiu no esquecimento. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Eles acham que Deus não está vendo o que ele está fazendo. Mas a condenação deles já saiu um decreto e não vai tardar. E a destruição deles não caiu no esquecimento de Deus. Nós vemos aí quantos? Um após um caindo. Por quê? Porque estão deturpando a palavra de Deus. O valor da graça. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou: vocês foram comprados por um preço, um alto preço. Paulo foi um defensor do evangelho da graça em seu tempo. Ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho. Guardar dia, não comer isso, não fazer aquilo, usar ali uma toalhinha abençoada, sal grosso, isso ou aquilo, tantas coisas que nós vemos nos dias de hoje. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. A salvação é de graça, mas o seu preço custou muito caro. Duas coisas precisam ser observadas nesse texto. Primeiramente, a voz passiva do verbo grego indica que outra pessoa fez a transação por nós. E o tempo verbal diz que a transação foi completa. Tem igrejas aí que pregam que Jesus não completou a obra da salvação. Agora ele está no céu completando a obra como sumo sacerdote, totalmente fora das Escrituras. O sacrifício de Cristo foi uma transação completa. E não há mérito humano. Cristo pagou o preço e fez tudo por nós. Nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Então, como eu já disse aqui, não precisa carregar cruz, não precisa acender vela, não precisa pedir para esse ou para aquele interceder por você. Já foi tudo pago. Não precisa de indulgência, comprar a sua salvação. Tudo já foi pago pelo nosso Salvador. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote, presta atenção nessa palavra em Hebreus 9, versículo 11 ao 15. Quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele veio como sumo sacerdote, mas dos bens já realizados, ele não está completando a sua obra em lugar nenhum, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo que está no céu, que esse é o verdadeiro, o de Moisés era uma cópia, não feito por mãos humanas, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Antes derramava o sangue de bode para encobrir pecado. Hoje não, é pelo seu próprio sangue. Ele entrou no santuário celestial, uma vez por todas, e obteve uma eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e cinzas de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificar a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador, não é a Maria, não é o João, não é o Paulo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Então, irmãos, não é o sangue de bode e de ovelha, não é um sangue de um animal que nos purifica do pecado, mas é o sangue precioso de Cristo que nos purifica de todo o nosso pecado. Então, irmãos, vamos à conclusão. Nessa lição partimos da necessidade de se compreender corretamente o que é a graça de Deus. Vimos como a graça de Deus foi entendida em diferentes contextos.
A Bíblia é sempre a régua através da qual qualquer entendimento da doutrina da graça precisa ser medido. Como verberou na Reforma, a Escritura continua ecoando em nossos dias. A salvação é somente pela graça. Então, irmãos, eu convido a semana que vem nós participarmos da lição de número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, comente nesse vídeo, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e que Deus abençoe os seus estudos.